Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor. Estou aqui com o Murilo Groschi, treinador de corrida e corredor, para falar de um tema que, aliás, foi pedido pelos nossos seguidores. A gente colocou lá o que vocês querem que a gente fala, e uma das coisas que mandaram foi: queremos que vocês falem sobre recovery, a recuperação. Então, será que treinar, gabaritar sua planilha é o suficiente? É só isso que você precisa para atingir a performance? Ou é tão importante quanto a recuperação entre os treinos e as técnicas de recovery, que, aliás, estão na moda, né? Cada lugar que você vai tem alguém vendendo alguma técnica de recovery diferente, ou um aparelho, ou sessões de recovery. A gente vai, sempre com embasamento científico, avaliar essas técnicas. Então, imersão em banheira de gelo, massagem com arminha massageadora, liberação miofacial com rolinho de liberação miofacial e outras coisas que a gente vai falar aqui, além, é claro, de alguns dos pilares que são o mais importante, as coisas mais importantes que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Tudo bem, Murilo? Seja bem-vindo. Vamos discutir aí esse tema que é extremamente relevante. Bora. Fala, André. Fala, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês novamente hoje. Bem isso que o André falou, né? Vários lugares ali explodiram suas vendas de serviços, de produtos, né? Vendendo diferentes métodos, né, de recuperação, métodos que de alguma forma prometem, né, acelerar a recuperação dos atletas de endurance, né? Mais especificamente aqui falando dos corredores. Então existe esse boom atualmente. E a gente sabe que recuperação, né, André, faz parte do treinamento. Ela é extremamente importante. Inclusive, a gente vai entrar nesse detalhe aí mais no comecinho agora do episódio. Então, faz parte, o atleta precisa se recuperar para que ele tenha os benefícios do treinamento. Então, tudo que vem no sentido de acelerar a nossa recuperação e fazer com que o nosso corpo seja mais capaz de assimilar e se desenvolver positivamente com os estímulos impostos através do treinamento, melhor, né? Então, Exato. É sempre bem visto. Então, a gente vai falar aí baseado em ciência, né? Então, vale a pena a gente ressaltar isso, que não é achismo nosso. A gente pesquisou, lemos alguns estudos científicos, e a gente vai trazer a ciência por trás dessas técnicas, né? E aí chegar numa conclusão do que será que vale a pena, o que será que não vale tanto, o que é primordial, o que é secundário, né? O que as pessoas podem fazer para acelerar a sua recuperação. Boa, Murilo. Antes da gente falar especificamente disso, eu quero revisar aqui só uma coisa que a gente já discutiu amplamente ao longo do podcast, mas para alguém que está chegando agora, eventualmente não ouviu todos os 67 episódios que existem antes desse, esse é se eu não me engano, é o 68, mas posso estar falando besteira. Boa. Assim, né? Então, treino, né? A pessoa não treina, terminou, fez um treino intervalado, terminou o treino, ela melhorou. Não necessariamente, né? Então, o treino sempre vai ter aquela curva de supercompensação. Então, o estímulo que vai levar a uma fadiga, a uma perda de performance no curto prazo, vai levar a microlesões musculares, vai induzir a adaptação cardiovascular, respiratória, cardíaca, vai estimular a produção de mitocôndria, vai melhorar a sua capacidade aeróbica. Tudo isso acontece sempre com essa curva. Treino, você tem ali uma lesão, uma fadiga, depois você vai se recuperar deste treino para depois ter uma supercompensação e chegar no lugar, no ponto B, melhor do que você estava antes daquele treino. E aí o dilema é o seguinte: então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer muito treino, muito estímulo, vou induzir muita fadiga para induzir muita supercompensação. Até seria uma premissa que faz sentido. Mas na verdade a gente sabe que não é tão simples. Por quê? Porque entre o estímulo, a supercompensação e o ganho de performance, você tem que conseguir se recuperar. Se você começa a fazer fadiga acumulada, você vai ter o efeito oposto. Você vai inibir a supercompensação, né? Então você tem que tentar dosar o estímulo da forma correta e você tem que dar tempo para se recuperar para poder ser submetido a um novo estímulo, né? Perfeito. E aí que entra a questão do recovery. Então tá bom, então eu vou
que eu posso fazer para acelerar a minha recuperação? Aliás, vamos falar recuperação, já que a gente é brasileiro. Uhum. Como que eu posso Boa. acelerar a minha recuperação para que eu possa, o mais rápido possível, fazer um novo estímulo e levar de novo a esse ciclo, né? Então, esse que é o grande drama aí do porquê que a gente está tão obcecado com recuperação. Quem treina, hoje mesmo, eu fui correr, corri na segunda, fiz musculação na terça. Eu fui correr, na verdade, hoje quando eu acordei, eu falei, caramba, tô quebrado. Tava com dor no glúteo, dor no posterior, dor no quadríceps, porque minha físio mudou, meu treino de força. Então, aquela semana que eu fui correr no sacrifício. Então, eu tô recuperado? Não, eu fui correr em cima de um corpo fadigado. Então, assim, o cenário ideal seria ideal que eu tivesse recuperado. O que eu posso fazer para que na semana que vem eu chegue na quarta-feira mais recuperado do que eu tô hoje, que hoje é quarta-feira, né? Então, essa é a grande discussão aqui. Perfeito, André. E só para exemplificar, né, essa questão da curva de supercompensação, ficar um pouco mais palpável ali para os nossos ouvintes, imagina só, se você acabou de fazer um treino intervalado, se daqui 3 horas você repetir esse treino intervalado, é bem provável, a não ser que esse treino tenha sido muito fácil para você, Exato. que você não vai conseguir desempenhar da mesma forma que você desempenhou na primeira sessão de treino. Você necessita uma recuperação. E é muito normal que ao longo de semanas, de meses, realizando treinos semelhantes, sempre com estímulos um pouquinho mais intensos, que se você repetir o treino que você fazia, de repente, há 6 meses atrás, você sinta uma facilidade maior do que aquela que você sentiu há 6 meses. Então, esse é um exemplo, é uma forma da gente exemplificar essa curva de supercompensação. E um outro exemplo muito legal também, principalmente para aqueles já mais experientes aí que ouvem o nosso podcast, pessoas que já passaram por ciclos completos de treinamento, com objetivo específico de uma prova, etc., é o período de polimento, né? Então, quando a gente entra num período de polimento, que leva ali de 1, 3, 4 semanas, dependendo da duração da prova, dependendo do atleta, levando em consideração a individualidade biológica, a gente leva esse atleta a um declínio, principalmente do volume de treinamento, do tempo total de treinamento, ou seja, a carga de treino cai bastante dias antes da prova específica, e isso faz com que ele chegue na sua máxima performance no dia, ou seja, que ele chegue ali no pico da curva de supercompensação, né? E o oposto, André, também é verdadeiro. A gente, o treinamento não é uma ciência exata. Então, assim, é muito difícil e leva tempo até que um treinador conheça bem o seu atleta e saiba exatamente quanto tempo de recuperação ele necessita, quantas vezes na semana ele deve treinar, quantos treinos de qualidade, quantos treinos em baixa intensidade. Toda essa conta, digamos assim, ela leva tempo para ser entendida, compreendida, porque isso é muito individual. E quando eu digo que o oposto também é verdadeiro, que se a gente também der um intervalo muito grande entre estímulos, a gente tem o destreinamento. Exatamente. Então, da mesma forma que a gente quer buscar a supercompensação, ou seja, o aprimoramento das nossas capacidades físicas e melhorar o nosso condicionamento físico, consequentemente, a gente também precisa tomar cuidado, porque de nada adianta, por exemplo, fornecer uma carga muito alta de treino hoje e daqui uma semana realizar um próximo treino, ficar uma semana sem treinar, porque é bem provável que a gente acabe destreinando, né? Depois de 3, 4 dias, a gente já começa a ter um certo nível de destreinamento. É isso, Murilo. E aí, para ampliar essa discussão, é interessante que a gente tem várias coisas que influenciam a recuperação. E aí, a gente tem coisas que são modificáveis e coisas que não são modificáveis. Então, dentre as coisas não modificáveis, eu vou colocar aqui, por exemplo, idade, né? Eu, como já citei aqui, eu com meus 37 anos e como eu sou atleta desde a época da faculdade, eu percebo gritantemente o quanto eu demoro mais para me recuperar hoje com 37 do que na faculdade quando eu tinha 19 anos. É gritante a diferença. É inacreditável. É triste até. É muito diferente. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a nossa velocidade de recuperação. Outras coisas que podem influenciar. Sexo, né? Então, em tese, o sexo masculino tem aí um pouco de vantagem nesse sentido em relação ao sexo feminino. Obviamente que isso é variável, depende. Tem muita mulher aí que corre muito mais rápido que muito homem, mas biologicamente a gente sabe que o sexo masculino tem uma tendência a se recuperar um pouquinho mais rápido, consequentemente consegue treinar muitas vezes um pouco mais forte, né? E esses fatores acabam sendo aqueles que
a gente tem que ter ciência deles, mas a gente não tem poder sobre de atuação, né? Então a gente não vai discutir tanto aqui. Obviamente, as características individuais, a individualidade biológica, que não poderia faltar essa palavra no nosso podcast, que a gente sabe, a gente citou recentemente em vários episódios sobre a questão do atleta profissional, que dentre o cinto de habilidades do atleta profissional, principalmente o atleta de endurance, ele tem ali uma capacidade de recuperação completamente fora da curva, né? Isso. Então, isso infelizmente a gente não tem poder de controle. Não então, controla. Vamos falar então, Murilo, daqueles que a gente tem controle. E a gente vai começar falando dos dois que são assim a base. Assim, são os dois pilares da recuperação. Sim. E a gente vai ser claro desde o começo que eles são os dois mais importantes. Quais são eles, Murilo? Ótimo, excelente, André. É isso. A gente vai falar de outras estratégias, né? Mas como o André mencionou aqui, são os pilares, né? Aquilo que é inegociável, que o atleta, quando ele busca performance, ele busca otimizar os seus treinos, os seus resultados, ele precisa se atentar a esses dois pontos. Primeiro ponto é a questão do sono. Não tem nada mais restaurador do que uma boa noite de sono, onde a gente vai ter síntese proteica, a gente vai ter a produção de uma série de hormônios, vários fatores influenciando para a nossa boa recuperação, assimilação dos estímulos que foram impostos ao nosso corpo durante a sessão de treino. Então, o sono é fundamental. A gente sabe que ele é fundamental não só para questões físicas, questões cognitivas também, psicológicas. Então, por exemplo, para a gente criar memórias, né, e ter uma memória melhor, o sono é importante. Para vários fatores, não só físicos, o sono ele é fundamental. Então, ele é o primeiro pilar do recovery, da recuperação. E o segundo pilar, André, Bom, claro, vamos só ponderar um pouquinho, antes de falar o segundo. Claro. A gente não é um episódio sobre sono. Aliás, esse episódio a gente tá. Precisamos. Eu já tô com um nome aí, eu tô tentando achar algum especialista em sono pra gente fazer um episódio inteiro sobre sono. Mas assim, gente, o sono é realmente, como ele falou, é muito importante. Quantas horas? Pelo menos 7. Idealmente 8, 9. Isso também é individual. Eu sinto, André, que eu fico bem mesmo com 8 para cima. 7 dá para fazer? Dá, mas para ficar bem, para eu sentir que eu tô no meu ápice, é 8 para cima, tá? Então assim, e aí assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu sempre vejo esse pessoal assim, o negócio é o seguinte, acorda cedo, tal, o cara sai para correr 4 da manhã. Pô, legal, mas que horas que esse cara foi dormir? Entendeu? Se ele foi dormir às 8, tá excelente. Se Exatamente. ele foi dormir às 11 horas então, da assim, noite, é uma péssimo, coisa né? que tá eu totalmente mesmo errado. Não sou madrugador, assim, desses que correm. Eu corro de manhã, mas não corro às 4 da manhã. Porque eu, na grande maioria das noites, eu vou dormir cedo, 9, 9 e meia, mas assim, não, se eu acordar às 4 da manhã, não dormi o suficiente. Então eu prefiro dormir um pouquinho mais, porque eu sei que vai fazer diferença pra mim. Então, atenção ao sono. Atenção, gente, aos principais vilões. Aí eu vou citar 2, depois o Murilo, se tiver algum pra falar, eu vou falar 2 coisas. Um é o café, que eu adoro. Aliás, eu sou viciado em café, a verdade é essa. Mas assim, eu evito tomar café depois do café que eu tomo depois da hora do almoço. Tá? Então assim, se você é essa pessoa que fica no trabalho à tarde e vai tomando café, um expresso atrás do outro, ou fica com a jarrinha tomando e tal, saiba que isso pode estar impactando o seu sono. Mas eu tomo tipo um café às 4 da tarde. Vai impactar seu sono. Cuidado. Né? Então assim, a gente sabe que a meia-vida do café é 6 horas. Então, se você tomou um café às 6 da tarde, à meia-noite você está com meio café no sangue. Mais ou menos, falando grosseiramente, tá, gente? Isso é extremamente variável, né? Mas assim, tome cuidado com o consumo de não só café, cafeínas, energéticos, chás com cafeína, por exemplo, chá verde tem, chá preto tem, chá mate tem. Então, cuidado com a cafeína. Perfeito, André. No nosso episódio, né, sobre suplementação com cafeína, a gente menciona isso como um possível efeito adverso, né? E aí talvez alguns dos nossos ouvintes estejam pensando assim, mas eu tomo meu cafezinho às 4, às 5, às 6 e eu consigo dormir. Mas conseguir dormir não necessariamente significa que você está dormindo bem. Isso também é um ponto de bastante atenção.
Porque a gente tem vários ciclos de sono, várias profundidades de sono. Aí, é claro, um especialista vai saber falar muito melhor. O sono REM, né, por exemplo, que é o sono mais reparador. Agora, quando a gente toma um café perto da nossa hora de dormir, o café ainda está ali no pico no nosso corpo, é bem provável que muitos consigam dormir, mas é que o sono não seja restaurador, ele não seja de qualidade, porque muitas vezes a pessoa vai ficar num sono leve durante toda a noite e isso não vai fazer com que ela se recupere direito, aquela sensação da pessoa acordar e se sentir ainda cansada, sonolenta, fraca, sente que não se recuperou direito de um treino, por exemplo, do dia anterior. Isso pode ser um indício de que a noite de sono não foi de boa qualidade, por mais Exato. que tenha durado 8, 9, 10 horas, né? Muitas vezes ela não é Exato. restauradora. E o segundo grande vilão que eu colocaria, esse é um que é sofrido, mas que é a bebida alcoólica. E é assim, gente. Uhum. Eu tô indo para minha terceira semana aí sem ingerir nada, porque eu tô num ciclo de maratona de bebida alcoólica e é uma coisa inacreditável o efeito que tem. É chato pra caramba ficar sem beber nada, mas o impacto da bebida alcoólica sobre o sono é brutal. Brutal. Uhum. Isso não, assim, não sou eu que estou falando, gente. Isso aí é daquelas poucas coisas que a gente tem evidência robusta. Então, ingestão de bebida alcoólica é um sono não reparador. Parte da sensação da ressaca, aquela sonolência, quem já bebe, mas eu dormi 10 horas. Você acorda, parece que passou um trator em cima de você. Por que que com 10 horas você acordou totalmente destruído? Porque você não aprofundou. A qualidade do sono do quando a gente bebe é baixa. Além disso, nossa frequência cardíaca basal fica lá em cima. Você sabe, Murilo, que tem uma coisa curiosa. Quando eu faço treino, o relógio faz a estimativa do tempo de recuperação. Quase Uhum. todas as vezes, em algum momento, ele fala assim: parabéns, você acelerou o seu tempo de recuperação porque você ficou em repouso. Porque a minha frequência basal é bem baixinha. Teve Uhum. 2 vezes na minha vida que ele falou assim: tempo de recuperação atrasado porque você tá com a frequência alta e tudo mais. As 2 vezes eu tava num aniversário. Um aniversário que era Ó. assim, churrasco com samba e Aham. tomando chopp, aquela coisa que vai bebendo o dia inteiro. Nessas duas Sim. ocasiões eu tava lá, eu tinha feito longo, porque era sábado, então tava lá Uhum. 25 horas. De repente o relógio pegou e falou: não, agora é 30 horas de recuperação, meu filho. E Uhum. as 2 vezes eu tava bebendo em quantidade acima do recomendado, vamos dizer assim. E aí você olha, experimenta um dia que você estiver lá tomando uma cervejinha, ou depois que você tiver tomado umas 2, 3, olha a sua frequência cardíaca basal. Se você, como eu, tem uma frequência entre 50 a 60 no máximo, basal, quando você vê, você tá lá, 100, Sim. sentado, e o coração, 100 batimentos por minuto. Isso daí já vai acabar com a sua recuperação. Tá? Então, assim, Uhum. são os dois vilões aí da parte do sono. Tem outros, a gente não é um episódio sobre sono, mas só para dizer aí Uhum. os dois principais. Eu acrescentaria também, né, André, a luz branca, né, emitida por equipamentos eletrônicos, então celulares, televisões, computadores, né, tem filtros hoje em dia, tem como você configurar o seu celular, por exemplo, para diminuir a incidência de luz branca e tudo mais. E a gente sabe que isso faz com que o nosso cérebro fique ativado É, de uma forma diferente durante o sono. Então é um outro vilão também. E hoje é muito normal as pessoas levarem o celular ali para a cama e aí ficam mexendo no celular antes de é, dormir. E isso é péssimo, né? O ideal é que a pessoa fique ali meia hora, uma hora pelo menos sem equipamentos eletrônicos para começar a produzir hormônios, né, que levam ao sono, né, a melatonina, por exemplo, e façam com que essa pessoa tenha uma noite de sono mais restauradora. Né? E exato. aí, só exemplificando também a questão do álcool, né? Eu fiz uma maratona, né, recentemente, fiquei 2 meses sem ingerir bebidas alcoólicas e assim a minha recuperação ela foi absurda, assim, eu não teve um treino que eu não me senti disposto, bem, eu passava um dia sem treinar, eu já estava querendo fazer meu treino longo, é outra coisa, assim, corri como nunca tinha corrido na vida, um volume de treino que eu nunca tinha alcançado na minha vida, e mesmo assim a minha disposição, o meu desempenho, ele foi elevadíssimo, né? Então, Exato. e eu devo muito a isso, a questão do álcool. E assim, é sofrido, mas é o tipo de sacrifício que você vai ter que fazer se você quiser ter performance. Não quero ter performance. Tá bom, continua Tudo tomando a certo. sua cerveja, tá tudo certo. E o outro Uhum. pilar, que é a. A alimentação, André, Exato. fundamental.
ingestão correta de micro, de macronutrientes, não adianta nada você treinar bem, treinar forte, dormir bem também, mas de repente você não está ingerindo a quantidade correta de proteínas, né? Exato. Algo que a gente também já falou aqui, você mesmo já mencionou sua experiência pessoal com essa reflexão, essa contabilização de quanto de proteína você estava ingerindo por dia, o ajuste que você fez e como isso impactou na sua rotina de treinos, também na sua performance. Então é algo fundamental, né? Quantidade de carboidratos também. Não adianta nada você querer performar bem, se recuperar bem, se você está fazendo uma dieta low carb e você não tem carboidrato suficiente para restaurar seus estoques, por exemplo, de glicogênio muscular, e aí você vai fazer um treino longo, você não tem energia suficiente. Então é fundamental também com que a alimentação esteja bem equilibrada, bem balanceada, ajustada de acordo com as suas necessidades. A gente não vai falar tanto sobre alimentação, gente, mas aqui é fazer o básico, gente. Comer, como o Murilo falou, quantidade adequada de proteínas, cuidado com o déficit calórico, principalmente se você está entrando aí num ciclo de maratona. É muito comum, assim, se você estiver fazendo um ciclo de maratona, né, e você estiver fazendo uma alimentação adequada, é muito provável que você vai acabar emagrecendo um pouquinho. O que a gente tem que tomar cuidado é com o efeito do eu mereço, né? O efeito do eu mereço, então assim, ele é complicado. Você faz um treino longo, dá uma fome do caramba. Eu tenho uma fome que assim, se deixar, eu almoço, eu termino o meu longo 10 da manhã, eu almoço, dá meio-dia eu quero almoçar de novo. É muito engraçado isso, assim. Eu tenho essa característica, que aliás eu adoro essa fome pós-treino longo. É uma coisa que até porque eu gosto de comer, né? Então, assim, mas tem que tomar cuidado. Então, você vai comer, não é que você vai se privar de comer, mas não vai, já que eu fiz o meu treino longo, vou comer um coração de chocolate e vou passar doce de leite em cima. Não que seja totalmente errado, mas qual que é a capacidade nutritiva disso? Entendeu? Então tenta comer comida de verdade, entendeu? Comida boa, comida saudável, enfim, não vamos entrar em micro detalhes, senão de novo, a gente vai ter que fazer um episódio só sobre alimentação. E aí, Murilo? Eu acho que a única fome que se equipara a essa fome da pessoa que faz treinos longos é a fome de uma pessoa grávida, né? De uma mulher grávida. A fome da minha esposa gestante é absurdo. Eu acho que se equipara, se assemelha à minha fome, por exemplo, num ciclo de treinamento para maratona. É bem parecido. Boa. Bom, enfim, agora a gente vai partir para a segunda parte, né? Que é, na verdade, o que a gente quer, né? Foi uma introdução um pouco longa, mas o que a gente quer discutir aqui, que são técnicas para acelerar o recovery, a recuperação, para você estar pronto para o próximo treino, enfim. Começando, Murilo, pela crioterapia, né? Aquela cena clássica, muito utilizada aí por influenciadores, muito utilizada aí com o pessoal que essa parte mais modinha da corrida, o pessoal entrando na banheira de gelo, aquela coisa assim. Isso daí é bom só para postar no Instagram ou de fato pode fazer alguma diferença, Murilo? O que a ciência nos diz? Legal, André. A crioterapia, André, das estratégias, é uma das que mais tem ali embasamento científico, mais tem base e que mais mostra ali resultados positivos sobre a recuperação. E quando a gente fala desses efeitos positivos, a gente fala sobre diminuição da dor tardia pós-exercício, né? Então, aquela dor que aparece 24 até 72 horas depois de uma sessão de treino, a crioterapia se mostrou benéfica, né, para a redução dessa dor tardia. Houve um aumento na percepção de recuperação, então aquela prontidão para a realização de um novo treino, a pessoa se sente mais bem preparada e se sente mais bem recuperada. Diminuição da creatina quinase, né, que é uma enzima presente em nossos músculos, e quando a gente tem microlesões musculares, que acontecem normalmente no exercício físico, essa creatina quinase ela é liberada, né, com o rompimento de fibras musculares, essa enzima fica disponível em maior quantidade na nossa corrente sanguínea, e com a crioterapia notou-se uma redução da quantidade da concentração dessa enzima na nossa corrente sanguínea e também uma diminuição da frequência cardíaca, né? O que é normal, o nosso metabolismo ficar mais acelerado pós-exercício,
e aí a nossa frequência cardíaca após exercício ela fica mais alta, né? Nosso metabolismo fica mais acelerado. Então, provavelmente por conta desses efeitos que aceleram a recuperação, a frequência cardíaca, consequentemente, ela fica mais baixa, né? E da onde a gente tirou, né, essas informações, né? Só também para mencionar aqui a referência e também várias coisas que a gente vai falar partem dessa referência. Foi um estudo publicado em 2024, na verdade eles chamam de Umbrella Review, né? Que é como se fosse uma revisão de revisões sistemáticas, ou seja, é um baita estudo interessante que analisou 22 revisões sistemáticas, teve uma quantidade de 63 estudos científicos ao todo analisados e um N, né, um grupo amostral de mais de 1.100 pessoas, ou seja, é uma referência bem robusta aí que nos mostra esse resultado bem positivo da crioterapia. E aí, num outro estudo, a gente também encontrou algumas questões mais práticas da crioterapia, sobre temperatura e duração, se você quiser mencionar ali a temperatura, a duração ideal da Isso. crioterapia, que esse outro estudo mencionou. Acho que vale a pena, Murilo, porque assim, a pessoa fala, crioterapia, então já assim, vou pegar aqui minha bolsinha de gelo e vou colocar ali na minha coxa pós-treino. Não é assim, gente. Então aqui, isso inclusive era uma das dúvidas do estudo, né? Assim, quanto tempo, qual temperatura, e aí tem vantagens e desvantagens. Quanto mais frio, mais confortável, né? Quanto mais tempo, maior o risco de você queimar a sua pele. Eu já tive uma queimadura por causa de gelo. Na época que eu tava com uma dor no Aquiles, eu deixei o gelo lá e a cabeça de tonto. Falei, vamos deixar lá. Deixei meia hora, quando eu tirei tinha uma bolha, que nem uma bolha de queimadura solar, só que uma bolha de queimadura ficou super dolorida, enfim. Então assim, o Não gelo, te gente, julgo, ele já fiz queima isso também. tanto quanto o fogo se deixar ali. Então, e aí eles chegaram aqui, que eu achei até bem didático. É 11 a 15 graus, entre 11 a 15 minutos. Então, assim, ficou bem prático, né? Então, 15 minutos deve ser, assim, 11 graus, gente. Não parece tão gelado, mas é gelado pra caramba, né? E Sim. 15 minutos nesse negócio gelado é horrível. Eu mesmo... Aí eu diria que é uma das principais limitações aqui da crioterapia, que em tese é uma das que tem mais evidência, né? Primeiro você tem que ter um lugar para você se submergir no gelo, né? Eu que moro num apartamento aqui não consigo ver muito como fazer isso. Não tenho banheira na minha casa e nem uma máquina de gelo para fazer isso. Assim. Então, assim, é um pouco mais complexo. E eu acho que isso é talvez a principal limitação do método, além, é claro, do desconforto, né? Tem gente que gosta de pular em água fria. Eu, cara, gosto de piscina se tiver 30 graus com sol a pino. Eu não sou aquela pessoa que vai entrar em piscina gelada. E aí isso é de cada um, entendeu? O banho, eu tomo banho quente quase queimando a pele. Esse é o meu perfil. Tem gente que prefere a coisa mais gelada. Então Tem uma aí... sensibilidade, né? Uma questão Exato. individual, assim, né? Algumas Exatamente. pessoas são mais sensíveis a essa baixa temperatura, algumas menos. Eu lembro quando eu trabalhava numa assessoria, uma grande assessoria de São Paulo, presencial, aos sábados a gente tinha, né, os tanques de gelo lá para os atletas entrarem. E assim, algumas pessoas adoravam, algumas pessoas não conseguiam mal ficar um minuto lá dentro, não Exatamente. suportavam, né, aquele frio. E é isso, é essa limitação, né? É muito difícil fazer isso em casa. Eu lembro que quando eu ainda não tinha saído da casa da minha mãe, lá uma casa antiga que tinha uma banheira, e eu cheguei algumas vezes a passar num posto de gasolina depois de treinos longos, eu comprava alguns sacos de gelo, depois enchia a banheira de água e jogava o gelo lá dentro. Só que assim, é horrível, logisticamente falando, é péssimo, né? Exato. Então, ou você conta com uma assessoria presencial que tem esse serviço, ou você paga por um serviço de crioterapia numa clínica de fisioterapia, por exemplo, mas existe essa dificuldade logística em encontrar uma forma de realizá-la. E aí, Murilo, uma coisa que eu acho que é interessante a gente citar é que existe um temor em relação à crioterapia, em relação a um possível... Vai parecer estranho que eu vou falar. O gelo, gente, vai fazer vasoconstrição, ele vai diminuir a inflamação, mais ou menos assim, vamos dizer. Só que a inflamação não é necessariamente ruim. Então, o risco que a gente tem, e que isso está um pouco ainda duvidoso na literatura, é se você ficar usando sempre, todo treino você vai lá e entra no banheiro de gelo, todo treino você vai lá e entra no banheiro de gelo, e você está cortando
uma inflamação que pode ser saudável. A questão é a dose. Então, a recomendação é que você não faça em todo o treino e que você faça realmente depois de treinos realmente extenuantes, em que essa resposta inflamatória pós-treino é muito elevada. E você vai diminuir um pouquinho. Né? Não é para também ficar entrando na banheira de gelo todo o treino. Então, treinos intervalados, treinos longos, treinos Provas, tempo né? run, provas, perfeito, Na provas. prova você não quer se adaptar após prova, você quer se Exatamente. recuperar, você não quer Exatamente. sair sem andar depois de uma Exatamente. maratona, de uma ultra, de um triatlon. Você quer sair bem ali, você quer no dia seguinte poder passear, por exemplo, se você Exatamente. viajou. É Exatamente. isso que você quer, né? Então, E cuidado aí, com o André, excesso. desculpa, uma outra questão interessante desse estudo, né? E também só referenciando, né? A gente pegou, também foi uma revisão sistemática, publicada em 2015, se não me engano, da Inglaterra. E foram 9 estudos analisados, N de 169, aí eles encontraram essa temperatura, essa duração. E é interessante também que algumas pessoas podem pensar, beleza, de 11 a 15 foi ideal aqui, mas e se eu fizer mais gelado, se eu colocar ali 5 graus? Pelo contrário, os efeitos até negativos sobre a Deu uma recuperação. Então, de travadinha. nada Então, adianta. pelo contrário, Não, falei que esse estudo mostra também que algumas pessoas podem pensar que, vou fazer a 5 graus a minha crioterapia, mas muito pelo contrário, esse estudo mostrou, né, analisou e constatou que fazer a crioterapia com temperaturas abaixo de 10 graus pode não ter resultados significativos ou até mesmo resultados negativos legal. sobre a recuperação. Isso é bem Legal. importante também, porque você não vai tirar mais proveito de reduzir ainda mais essa temperatura ou de permanecer mais tempo imerso no gelo. Boa, Murilo. Legal. Então, de crioterapia, acho que é isso. Vamos falar agora sobre um grupo, né? Então, a massagem, né? A gente vê lá um atleta profissional, sai da atividade dele, já vem o massagista e fica lá massageando a musculatura dele, né? Então, você pode ser massageado por outras pessoas, ou você pode usar aqui algo que isso é uma das coisas que eu utilizo bastante, o rolo de liberação miofascial, né? Ou o foam roller, que o pessoal fala, mas para mim é um rolo de liberação miofascial. E tem as arminhas, né? As arminhas são aquelas pistolas que fica fazendo uma compressão, né? Você tem uma massagem de maior intensidade. Tudo isso visando justamente a liberação miofascial. Então, o que você vai fazer? Você vai literalmente esmagar o seu músculo, a fáscia, o tecido conectivo que tem ali. Você vai, eventualmente, com muito cuidado, eventualmente massagear os seus tendões, né? Então, a ideia aí é tentar melhorar a circulação daquele local, aliviar as tensões, possíveis pontos de contratura, e também tem um efeito interessante, e isso comprovado, de aumento de flexibilidade. Então, Bem interessante. isso é interessante, né? Então, a gente está falando, a gente pensa muito nisso no pós-treino, né? Mas você pode utilizar essas técnicas também no pré-treino, visando um aumento de flexibilidade. Isso, inclusive, cientificamente comprovado. E aí, o que a gente tem de evidência sobre todas essas técnicas? Pode falar de cada uma delas. Então, rolo de liberação, as armas de massagem e a massagem tradicional. Boa. Qual que a gente vai começar? Pode Vai falar do falar rolinho primeiro. do rolinho. Deixa eu encontrar aqui minha anotação do rolinho. Bom, sobre o rolinho de liberação miofascial, foi encontrado uma diminuição da dor tardia, né? Então, a dor tardia ela pode ser reduzida pós exercício por conta da técnica de se utilizar o rolinho de liberação miofascial. Não há evidência sobre melhora em performance ou algo do tipo, ou flexibilidade. E, bom, pelo que eu me lembro, esse foi o principal achado do rolinho. Você se lembra Isso. de mais algum? Não, é isso. É isso. O que a gente sabe também é que fazendo no pré-treino, você pode ter um efeito sobre flexibilidade. Fazendo no Isso. pós-treino, você vai ter um efeito ali de percepção de dor, percepção de recuperação. E isso é uma coisa importante, gente. Uma coisa é você falar que, eu me sinto melhor, eu sinto menos dor. Isso é um ponto. Para você dizer que você se recuperou melhor e que isso fez com que você teve um incremento de performance na sessão seguinte, você tinha que pegar e provar que quem utiliza o rolo de liberação teve uma performance, teve um incremento de performance. Isso a gente não tem como falar, porque a gente não tem estudo. Sim.
Então, eu Perfeito. posso falar por experiência própria, inclusive do dia de hoje. Como eu acabei de falar aqui no começo do episódio, acordei moído. Aquele dia que você acorda, a hora que você levanta da cama, você fala, putz, né? Aquela dor muscular um pouco acima do esperado. Terminei o treino, fiz uma sessão aqui de liberação miofacial com o rolinho e tô me sentindo muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Isso quer dizer que eu recuperei melhor, que eu vou estar pronto mais rápido? Infelizmente a gente não tem como saber. Mas pode ter um efeito psicológico, tem um efeito de bem-estar, né? Então, assim, eu entendo o rolinho, Murilo, como uma coisa de baixo custo. Então, você compra um desse aqui, gente, sei lá, quanto que custa de uns 40 conto? Tem de vários preços, né? Mas por menos de 100 reais você compra um desse, né? E assim, você vai usar. Eu tenho o meu aqui há anos, nem sei quantos anos faz que eu tenho. E eu uso, né? Assim, às vezes eu esqueço, às vezes eu lembro, tô um pouco mais doido, eu lembro. Não é um divisor de águas, mas eu acho uma experiência interessante. Aí fazendo o link pro próximo, pode falar. Só um ponto, André. Sobre o rolo de liberação miofascial, você mencionou a questão da flexibilidade, não Sim, mencionou? A curto prazo, certo? sim, sim, sim. Tem um estudo também, um estudo austríaco de 2022, que menciona também um possível ganho de amplitude de movimento, né, de flexibilidade, em médio e longo prazo. Então, intervenções superiores a 4 semanas. Então, o indivíduo realizando diariamente ali, não lembro o tempo, mas aplicando o rolo de liberação miofascial em grupos musculares como quadríceps, isquiotibiais, houve um aumento significativo da amplitude de movimento também a longo prazo. Então, isso é bem interessante, né? Então, gostei desse dado aí. Não sei, a gente precisa refletir também se esse ganho de amplitude de movimento, se ele é necessário e significativo para a corrida, né? Exato. Será que o atleta de corrida vai se beneficiar disso? Isso é outra Talvez discussão não, também. não necessariamente. Exato. Se a pessoa ela é muito encurtada, se a pessoa, de repente, tem alguma lesão que tem uma correlação com algum tipo de encurtamento muscular, aí beleza, aí pode ser uma boa estratégia. Agora, para alguém que não tem nenhum tipo de implicação dessa magnitude, nenhum tipo de lesão causada por encurtamento, ou uma pessoa que não é encurtada, por exemplo, a gente sabe que a corrida não é um esporte que demanda uma flexibilidade alta e, na verdade, a flexibilidade muito elevada pode ser até prejudicial, por exemplo, para a geração de energia com o componente elástico do músculo. Então, vamos pensar mais assim no rolo de liberação miofacial como uma estratégia eficiente para a redução da dor muscular tardia. Eu acho que seria um bom ponto. E aí você falou sobre o tempo, a recomendação é de 1 a 2 minutos por grupo muscular. E um ponto bastante interessante do estudo é que ele mostrou mais eficiência para quadríceps e posterior de coxa e glúteo. Para a panturrilha, não conseguiu replicar o mesmo benefício. E isso é muito engraçado. Quando eu li esse estudo, eu falei, caramba, eu juro por Deus que eu sinto exatamente isso. Porque eu não sei porque, quando você tenta massagear o gastrocnêmio, né, o sóleo, a musculatura ali do tríceps sural, você não tem... Eu sinto que ele não consegue comprimir o suficiente. Já quando você vai fazer na região do quadríceps, na região do vasto lateral, você coloca seu peso corporal ali e você sente que seu músculo está sendo brutalmente esmagado, né? Então, assim, é mais eficiente para esses grupos musculares. Então, quadríceps posterior e glúteo. Inclusive, Murilo, aqui a gente saindo da ciência com um relato, eu já tive situações em que eu falei, caramba, me lesionei, tô com uma dor na panturrilha, tô com uma dor no quadríceps, uma coisa esquisita e tal. E algumas vezes, na verdade, eu fui ver, era uma contratura, né? Uma contração muscular que eu fui lá, fiz a liberação, com muito cuidado, para não, às vezes, se tiver lesionado, a liberação pode até piorar a situação. Com muito cuidado, eu fiz, no dia seguinte estava zerado. Se eu estou zerado no dia seguinte, não é lesão muscular, era só uma contratura que você pode, inclusive, tratar com a liberação miofacial. E aí, indo para próximo, que é mais ou menos a mesma teoria, né? As armas percussivas, as armas de massagem, aquelas pistolinhas. O que você vai... até pra gente passar um pouco rápido aqui, porque tem muita coisa para falar, é muito semelhante. A única coisa é que você consegue fazer uma compressão mais frequente, então a pistolinha ela faz uma compressão, o número de compressões por minuto é muito maior, né? E mais intensa, então ela esmaga mais o seu músculo, né? Então assim, e a gente tem resultados muito semelhantes para as duas coisas, também aumenta a mobilidade também diminui a sensação
a sensação de recuperação diminui e a dor tardia relacionada ao exercício. Eu confesso que eu Perfeito. já flertei em comprar uma dessas pistolinhas algumas vezes na minha vida. Eu nunca testei, eu tenho curiosidade. Até se algum ouvinte tiver utilizar e tudo mais, comenta aqui pra gente saber. Em tese, ele é muito semelhante ao rolo, porém é um pouco mais intenso, né? Então, Eu tenho uma pistolinha aqui. Eu acho menos dolorido, assim, porque quando você solta o peso do corpo sobre o rolo de liberação miofascial, e por ser um equipamento maior, que trabalha ali uma região muscular maior de uma única vez, eu sinto que a dor ali de se realizar essa liberação, ela é maior. Com a pistola, como é uma coisa mais pontual, e pelo menos a que eu tenho aqui, ela não é tão potente assim, é um pouco mais suportável, digamos assim, você consegue trabalhar alguns pontos mais específicos, né? E aí, André, é bem interessante porque o estudo que a gente pegou, né, e que fala sobre essas pistolas de massagem, esse estudo ele menciona um ganho de amplitude de movimento pré-exercício bem significativo, né? Outro estudo que menciona o rolo de liberação miofascial não falou em percentual, mas esse com a pistola de massagem é 18,4% a mais de amplitude de movimento e na esse é na musculatura de panturrilha, panturrilha. que é o que o rolinho Exato. não foi tão eficaz. Bem interessante. Talvez porque você não dependa ali de descarregar o peso do próprio corpo ali sobre a musculatura, né? Você consegue, de uma forma mais específica, mais localizada, soltar, entre aspas, aquele músculo. Então é bem interessante. Para esportes que necessitam, talvez possa ser uma estratégia bem eficiente de aquecimento, né? De pré-treino, de pré-competição. Pode ser uma estratégia bem eficaz nesse sentido aí. E eu acho assim, Murilo, pensando assim em vantagens e desvantagens, isso é um dos motivos pelo qual muito vira e mexe eu penso em comprar a pistolinha, porque o rolo, gente, vou ser sincero, precisa de uma disposição. Você tem que pegar, estender, eu tenho um tapete de yoga aqui, que é da minha esposa, que eu coloco no chão, e, cara, depende de uma disposição, sei lá, no chão, ficar se movimentando em cima da sua própria perna, é uma coisa que assim, Não é tão fácil, não é exige tão força fácil, também. exato. Assim, eu acabo fazendo muito porque eu sou traumatizado de lesão e tal. E eu sinto que dá uma melhora. Mas assim, vira e mexe eu não faço na correria. A pistolinha é relaxado. Você vai lá assistir Netflix fazendo, entendeu? Então, Sim. conheça o seu perfil. Talvez se você tivesse perfil, talvez valesse a pena o investimento. Lembrando que não é nenhum salvador da lavoura que não vai mudar a sua vida da água para o vinho. Aliás, da Perfeito. água pro André, me vinho não é uma corrige. boa, porque o vinho atrapalha o recovery, tá, gente? Então, não foi uma É, boa. exatamente. Não vai mudar a sua vida do vinho pra água. Exato. E André, me corrige se eu estiver errado. A gente mencionou, né, que não tem implicação sobre força muscular ou não. Não mencionamos, mas esse estudo fala isso. Ele avaliou, até Fala, é que um ponto ele importante. pegou 17 corredores e avaliou a flexibilidade, e houve incremento da flexibilidade nessa porcentagem que o Murilo falou, e também avaliou a capacidade, ou seja, a potência de contração daquele É. daquela musculatura e não mudou nada. Então, de mais uma vez, não serve para incremento de performance. É ganho de flexibilidade e diminuição da sensação de dor tardia, tá, gente? É isso. E por fim, Murilo, Perfeito. aquela imagem clássica do atleta profissional que terminou de correr, terminou uma partida de tênis e vai fazer lá a sua massagem. O que a gente sabe em relação à massagem tradicional? O que eu posso dizer é que é uma delícia. Eu adoro massagem, sim. Eu Sim. acho extremamente prazeroso, eu acho muito louco quando alguém fala, eu não gosto de massagem. Eu falo assim, cara, tem alguma coisa muito errada com você. Porque pra mim é extremamente relaxante, extremamente... você se sente solto. Então, assim, eu já digo aqui que tem um benefício quase de saúde mental aí, né? Embora eu não faça ainda, não cheguei nessa fase da minha vida. Quem sabe um dia, né, Murilo, eu não faço massagem toda semana, né? Quando eu estiver Opa, aí é bom. vivendo de renda, mais tranquilo, trabalhando Maravilha. menos, mas infelizmente não faz parte da minha realidade. Mas quando eu faço, eventualmente, eu acho maravilhoso, extremamente prazeroso, né? Que é Sim. super interessante, né? Algo que é prazeroso tende a fazer bem para você, pelo menos para a cabeça, né? Então, Com certeza. Pós minha maratona agora em 22 de junho,
também fiz uma massagem de 1h30 quase, assim, foi uma delícia e foi ótimo, assim, eu acho que ajudou bastante na questão da dor tardia, e o estudo que a gente pegou, né, André, uma revisão sistemática de 2020, que faz uma análise ali do efeito da massagem esportiva na performance e recuperação de atletas de endurance, né, uma revisão que analisou 29 estudos, um N de mais de 1.000 indivíduos, e os resultados foram muito semelhantes, André, àqueles que nós encontramos nos estudos que mencionam a arminha de massagem e o rolo de liberação miofascial. Então, também foi encontrada uma redução da dor tardia pós-exercício. Não houve uma implicação significativa sobre performance, então esse estudo ele analisou força, salto, sprint, endurance, né, vários aspectos ali direcionados à performance esportiva. No entanto, com a exceção, né, de que a flexibilidade também aumentou em diferentes grupos musculares, um aumento de flexibilidade agudo, né, e não duradouro. Então, bem aquilo que a gente havia mencionado, uma boa estratégia para pré-exercício, para você realizar pré-exercício, não para você pensar ali num ganho de flexibilidade realmente mais duradouro, como, por exemplo, uma sessão de alongamentos mais intensos induziria. Então, resultados muito semelhantes aos outros encontrados. Eu fiz recentemente, até para aqui, de novo, saindo da ciência, falando de relato pessoal, eu fiz recentemente uma sessão de soltura, né? E aí eu vou dizer que não foi tão prazeroso assim. Foi assim, 50 minutos, né? Eu tava saindo de uma lesão e a minha fisio achou que tinha ali um componente de contratura na região do vasto lateral. E assim, eu sei que é subjetivo e tal, mas a hora que a mulher que fez, a profissional que fez, começou a manipular ali o vasto lateral, era uma dor completamente diferente de todo o resto, assim. E eu fiz, não foi tão prazeroso, para ser bem sincero, o objetivo era outro ali, né? Não era uma massagem relaxante. Mas eu senti, sim, uma melhora nas semanas subsequentes. E óbvio, né? O efeito é transitório, né? Eu fiz pontualmente ali, inclusive depois não tive mais problema com aquela lesão, né? Então, assim, pode ser interessante. Sim. E aí, de novo, conheça seu perfil. Se você sabe, o rolinho pode servir muito bem. Pô, acho um saco fazer, tem a pistola. Se você quer realmente ficar paradão e alguém fazer para você, se puder pagar por isso, pode ser uma técnica interessante. Lembrando que nenhum estudo comparou uma técnica com a outra, tá, gente? Então, assim, para a gente poder falar que uma coisa é superior à outra, você tem que fazer um estudo cujo único objetivo é mostrar ou não inferioridade e superioridade, que são coisas diferentes. Uma coisa é você dizer que o tratamento B é tão bom quanto o tratamento A. Outra coisa é você dizer que o tratamento B é melhor que o tratamento A, né? Sem entrar em detalhes de técnica científica, mas assim, você tem que desenhar o estudo com um objetivo, com um poder de estudo muito maior para você dizer que algo é superior a outra coisa, né? Então, André, esse último estudo ele levanta uma questão que eu acho bem interessante. Eu acho que a gente pode levar, né, essa reflexão para os demais estudos que a gente mencionou, que é o fato de que a dor muscular tardia ela é analisada através de escalas subjetivas, né? Então você pergunta para aquele atleta como que ele está se sentindo, se teve uma percepção de redução de dor ou não. Não é algo quantitativo. Eita. Desculpa. Não é algo quantitativo, né? Então assim é muito subjetivo. Então, ele levanta a possibilidade de ter sido talvez um placebo, de haver um placebo ali. Com certeza. Né? Será que o fato de você realizar a massagem ser algo prazeroso, gostoso, faz com que você, psicologicamente falando, fique mais tranquilo e aí não perceba aquela dor muscular da mesma forma que perceberia se não tivesse realizado a massagem? Então, isso pode ser uma análise bem interessante, né? Com certeza. Murilo, a verdade é que tudo influencia, né, no recovery, na recuperação. Inclusive, uma coisa muito interessante, a gente falhou em não trazer nenhum estudo nesse sentido, mas eu vi algumas coisas sobre socialização. Então, às vezes, que legal. Para quem gosta, fez um treino longo, a melhor maneira de você se recuperar de um treino longo é vamos tomar um café. Para quem, de novo, não é tanto o meu perfil, né, porque eu sou um corredor mais solitário, mas assim, vamos tomar um café pós treino longo com o pessoal da assessoria. Às vezes isso pode melhorar o seu recovery. Então,
qualquer tipo de atividade que te dê um conforto emocional, que te dê um bem-estar emocional. Pô, de repente a melhor sessão de recovery vai ser assistir um filme com a sua família, vai ser o almoço na casa da sua mãe, né? Pode parecer besteira o que eu tô falando, mas não é. Isso tem bastante pesquisa acontecendo, obviamente um pouco difícil de quantificar, mas a gente sabe que situações prazerosas, situações que nos fazem relaxar, diminuir o nível de estresse, de forma geral, permitem uma liberação de vários neurotransmissores que vão atuar de forma a melhorar a sua recuperação. Ao passo que o oposto também é verdadeiro. Então, pô, o cara tá... Aquilo que a gente sempre fala, que a gente acaba ficando talvez um pouco repetitivo. O cara vai acordar cedo porque ele vai fazer o treino longo, logo depois ele tem que sair porque ele precisa passar no trabalho e fazer, e aí ele tem uma reunião importante, ele tá estressado porque brigou com a esposa e vira aquela bola de neve de estresse. Isso também vai ter impacto na sua recuperação, né? Então, assim, quem já tentou encaixar uma rotina de treinamento um pouco mais intenso, um ciclo mais desafiador, em meio a um momento conturbado, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja ele emocional, seja ele o que for, né, financeiro, qualquer coisa, sabe que isso vai ter impacto. Então, assim, é uma área ali que é um pouco mais difícil do ponto de vista de evidência científica, embora os trabalhos tentem avaliar também esses aspectos, mas eu acho que isso também é interessante ser falado, né? Então, Perfeito. só para pontuar. E aí, Murilo, partindo aqui para o próximo grupo, eu, na verdade, tenho um último que a gente não falou especificamente, até porque a gente não achou estudos específicos disso, que são aquelas botas de compressão que a pessoa meio que se veste assim na perna. Para ser bem direto ao ponto aqui, gente, é muito semelhante aos outros que a gente falou aqui. Nada mais é do que uma técnica de compressão, então não muda em relação... A teoria é a mesma da pistolinha, é a mesma do rolo, é a mesma da massagem que alguém faz em você, né? A diferença... Pensando no estímulo, parece mais semelhante à massagem manual, né? Exatamente. Mas, Exatamente. semelhante. A vantagem é a força que é aquilo que ela consegue fazer na sua perna, que pode ter um efeito um pouco mais intenso, um pouco melhor. Mas, de novo, entre a vantagem, é uma coisa passiva, você pode vestir e assistir Netflix. 2, você não precisa se preocupar. 3, a botinha ela tem um poder de compressão superior a métodos, por exemplo, como o rolinho. Mas exige o investimento, né? Eu não sei exatamente quanto custa, mas imagino que deva ser moderadamente caro, especialmente comparado ao rolo e mesmo comparado às pistolinhas. As pistolinhas, cuidado, gente, cuidado que eu vou falar aqui, cuidado com pistolinha vagabunda. Porque se a pistolinha é muito baratinha, ela não tem potência suficiente, ela não serve. Então tem que ser uma pistolinha boa. Então se vai... eu sempre falo isso. Eu como bom pão duro, eu sou pão duro. Por fazer investimento, mas né? quando eu opto por fazer um investimento, eu quero comprar uma coisa boa, né? Tem até uma frase que uma vez eu escutei que eu acho excelente, que é: eu não sou rico o suficiente para comprar barato. Né? Então, assim, se você compra uma porcaria que não resolve o seu problema, você rasgou dinheiro. É melhor comprar uma cara que resolve o seu problema. Você trocou um determinado valor por um determinado benefício. Então, assim, eu até sou um pouco crítico com essas coisas, esses sites de bugiganga, que você compra tudo, custa R$5, mas não presta pra nada. R$5 que não te dá Jogar o nada, dinheiro pra fora. mim é muito mais caro do que R$100 que te entrega alguma coisa. Né? Enfim, tô uma reflexão filosófica aqui, mas enfim. Então, assim, cuidado, porque às vezes a pessoa fala, não, vou fazer o investimento, aí compra uma pistolinha que não tem a frequência adequada, não tem o poder de contração adequado, e aí a pessoa vai fazer uma coisa que não vai adiantar em nada. Perfeito. Pensando em custo, com certeza o rolo de liberação miofascial é o melhor custo-benefício, digamos assim. Exige ali essa questão de você ter um espaço em casa, é um pouco chato de fazer, exige força até nos braços, né, no peitoral, para você manter as posições, é um pouquinho desconfortável, talvez não sejam todas as pessoas que até E tem uma consigam curva fazer de de forma aprendizado para saber eficiente. fazer. Sim, com certeza, com certeza. Agora, as botinhas, que eu também não tenho certeza os valores, mas eu sei que é um investimento relativamente alto. Agora, para um corredor, né, um outro atleta de endurance, tipo um ciclista, por exemplo, que às vezes tem condições financeiras e às vezes até conseguiria ter acesso
a uma massagem esportiva semanal, por exemplo, mas tem sempre aquela dificuldade de marcar um horário com o massagista, ir a algum lugar, né, ou receber alguém em casa, etc. Às vezes, pensando em médio e longo prazo, o valor, né, o investimento em botas de massagem acaba retornando, né? Às vezes ali em 6 meses o valor se paga e você consegue fazer no horário que você pode no seu dia. Então pode ser ali uma solução interessante. Para a gente não ficar sem respostas, eu entrei aqui Boa. num site que eu costumo comprar, né, no aplicativo, que eu não vou falar patrocínio de graça. Se quiser patrocinar a gente, fiquem à vontade. A gente... Não, brincadeira. A partir de R$500, aí assim, o de R$500 é aquele patrocinado que deve ser porcaria. A grande maioria, gente, mais de R$1.500. Tem aqui uma que tá super bem avaliado, R$2.800. Outra de 4 mil. Então, assim, é um investimento aí que a gente está falando, na média, de mais de R$1.500. Então, é um investimento que é um pouco mais alto, mas como o Murilo falou, quanto custa uma sessão de massagem de liberação em São Paulo? Uns R$200 pelo menos, né? Pelo menos, Então, você está falando ali, você fez 6 sessões, 7 sessões, que você pagou a bota. Pagou. Né? Então, pode fazer sentido, eventualmente, para algumas pessoas. Agora, Murilo, eu queria rapidamente falar sobre algumas coisinhas que tem pouca ou nenhuma evidência de benefício, tá? E a gente não vai destrinchar. Então, aquelas meias de compressão, né? Aquela meia... Assim, gente, eu sei que tem gente que usa, eu sei que tem gente que gosta. Se você usa, gosta, sente que te faz bem, tá tudo certo. Até porque, como a gente já falou, coisas que levam a bem-estar podem te ajudar de alguma forma, nem que seja para você ficar mais feliz. Isso é muito interessante. Ficar mais feliz é bom, né? Mas assim, mostrou ganho de flexibilidade, diminuição de dor tardia? Não mostrou, né? Então, muito inconsistente, né? Muito então, inconsistente. Assim, muito inconsistente. Mas, então, assim, mas se rola o efeito placebo ali, você exato. é feliz, como você mencionou, siga em frente. Eu tenho meia de compressão que eu uso para viagens longas e eu posso dizer que eu acho insuportável utilizar aquilo. Insuportável. Eu uso porque no avião é recomendado. Você vai fazer uma viagem de 8, 12 horas, você vai ficar muito tempo parado. Então aumenta muito o risco de trombose e tudo mais. Então eu compro lá a meia de média compressão e apesar de média compressão eu acho insuportável. Parece que está me esmagando. Eu não sei como alguém consegue fazer exercício com aquilo, sinceramente. Mas se você é uma dessas pessoas, fique feliz, pode usar. E o mais importante, né, André, é que não faz mal, né? Então assim... o estudo que a gente pegou aqui, esse Umbrella Review aí, não menciona nenhum efeito negativo. Exato. Então, ok, se você gosta, pode usar, porque mal não vai fazer. Um possível evento negativo é, por exemplo, se vamos supor que eu que me sinto mal com isso, falo assim, não, eu vou usar porque eu tenho que usar. E aí eu me forçasse a usar, ia me causar um desconforto, isso é um efeito negativo, né? Mas basicamente é isso. Outras coisas que não tem evidência, então... Eletroestimulação, né? Quem já foi para fisioterapia, para reabilitação tem seu papel, eu já usei. Então, aquela cola-se ali os eletrodos na perna, induz uma contratura, uma corrente elétrica passa pela sua musculatura, contrai. Tudo bem, aquilo ali para recuperação de lesão é uma coisa, embora eu possa dizer que é relativamente controverso também nesse cenário. Mas para recuperação, gente, não tem evidência nenhuma. Então, são efeitos variáveis, estudos controversos, de baixa qualidade. Não temos nada robusto nesse sentido. Outra coisa, contraste térmico. Então, você tem muita questão da sauna, né? Sai no quente, depois mergulha no frio. Ou sai da sauna quente e vai no frio. Também não temos evidência nesse sentido. Bastante controverso nessa parte. Mais alguma coisa que você lembra aí, Murilo, que dentro desse grupo das controvérsias? Não, pelo que eu me lembro, é isso, André. Perfeito. Bem por aí. Eu tenho Essas uma são as coisas última com aqui, baixa Murilo, evidência. que é a recuperação ativa. Então, eu como uma pessoa que acompanha o Tour de France, que infelizmente acabou, o cara corre 200 km na bike, aí ele vai dar entrevista, ele tá ali no pedalzinho, dando entrevista e falando, né? E aí, muitas vezes na transmissão eles falam, isso é para lavar o lactato, manter a circulação. Eu sempre fico me perguntando, cara, será que isso cientificamente faz sentido? Evidência, não tem. O que você acha disso? Ou mesmo uma rodagem leve no dia seguinte. Pô, fiz um treino pesado, vou fazer uma rodagem leve no dia seguinte.
Tá. André, no quesito do lactato, isso é mito, tá? Já sabe há muito tempo que o lactato produzido em exercício de mais moderada e alta intensidade, ele é rapidamente tamponado ali na nossa corrente sanguínea. E em poucos minutos você já não tem mais acúmulo de lactato. Até para quem está nos ouvindo e acha que é o lactato que te deixa com dor muscular tardia, não, não é o lactato. Não é porque você está com lactato no sangue e você Uhum. está dolorido naqueles 2 dias depois do seu treino longo ou do seu treino de força mais intenso. Não, não é isso que está te gerando dor, tá? São microlesões nas suas fibras musculares, são processos inflamatórios decorrentes dessas microlesões, não é acúmulo de lactato. Então, não serviria para retirar esse acúmulo. Agora, André, pensando que para você conseguir é, se recuperar dessas microlesões, você precisa de um aporte maior de sangue, de oxigenação da sua musculatura e etc. Realizando um exercício de baixa intensidade, aumentando a circulação sanguínea nesses grupos musculares, pode ser interessante. Agora, eu não tenho certeza e nunca encontrei nada comparando, por exemplo, você ficar deitado num sofá, por exemplo, numa cama, e aí que Uhum. naturalmente você tem o seu fluxo sanguíneo, você tem a sua circulação sanguínea basal ali acontecendo, comparando isso com a realização, por exemplo, de uma bicicleta ergométrica em baixa intensidade, uma Uhum. caminhada, um trote leve, o que levaria a uma recuperação mais É. acelerada, né? Talvez o fato de você ficar parado e só deixando a circulação acontecer de forma natural já seja o suficiente para você aportar ali os seus músculos de oxigênio, e fazer com que essas reparações nas suas fibras musculares já seja adequada, tá? Mas, ao meu ver, pensando em periodização no treinamento, pensando que muitas vezes a pessoa precisa manter um alto volume de treino e etc., não pensando agora em recuperação muscular especificamente, você realizar exercícios de baixa intensidade, né, desde que sejam feitos realmente em baixa Uhum. intensidade, pode ser feito sem implicações negativas, isso com certeza, né? Não vai prejudicar a sua recuperação, isso eu digo com certa certeza. Agora, se vai acelerar ou não a sua recuperação, aí eu acredito que isso já seja uma discussão um pouco É. mais complicada e acho que a ciência ainda não sabe nos dizer com exatidão. Uma coisa que eu sinto, e aí de novo, saímos da ciência, estamos falando de experiência individual. Uhum, Quando você está muito dolorido, isso é muito engraçado. Então acho que as pessoas vão lembrar dessa sensação ao eu descrever aqui. Às vezes você está com aquela dor uhum, muscular aí na panturrilha, no posterior de coxa e tal. Se você vai fazendo uma corrida bem leve, isso é importante, leve, né? uhum, Você, de repente, aquele desconforto ele vai diminuindo e às vezes ele até desaparece. Então, assim, uhum, e isso tem múltiplos sentidos. A gente sabe que a gente libera também substâncias analgésicas com o exercício. Né? A gente sabe que, uhum, aliás, o exercício ele é até algo que pode ser utilizado para tratamento de dor crônica. Então, a pessoa começa a correr, um exercício leve, baixa intensidade, ele vai ter uma liberação de várias substâncias que são analgésicas. Então, pode melhorar a percepção de dor. Isso quer dizer que você recuperou a musculatura mais rápido? Para dizer isso, você teria que pegar dois seres humanos idênticos, dois não, alguns seres humanos uhum, idênticos, que aí já começa a dificuldade por aí, com o tempo de recuperação igual, mais uma dificuldade que torna impossível o estudo. Pegar um, faz um longão no sábado, o outro faz o mesmo longão no sábado, na mesma intensidade, na mesma zona de treinamento. Aí você deixa um grupo no sofá no domingo e o outro grupo você coloca para fazer uma rodagem de 30 minutos no domingo. E depois você avalia, faz um teste, sei lá, na terça-feira de pista para ver quem performa melhor. Se o cara que rodou no domingo performar melhor, você quer dizer que ele recuperou melhor. Agora, olha a complexidade desse estudo. Eu acho que vai ser muito difícil da gente conseguir concluir isso. Não sei se um dia a gente vai ter esse estudo, né? Então, assim, é um uhum, pouco difícil. Eu com tendo, certeza. eu tendo a pensar assim, vai muito da perspectiva individual. Tem gente que eu sou um pouco assim, embora eu me force, só não faço atividade no domingo. E eu acordo no Uhum. domingo assim, se deixar, eu iria fazer. Eu não faço porque eu me obrigo a ficar em repouso. Mas assim, em A ter repouso um day não, né? off. Eu ando, eu faço outras coisas, mas assim, eu me repouso a não fazer atividade. Mas se fosse a minha Uhum. vontade, eu preferiria rodar 30 minutos leve.
entendeu? Uhum. Tem pessoas que falam, graças a Deus, hoje eu não preciso fazer nada. Se você é essa pessoa, aproveita, entendeu? Acho que não precisa se estressar Curte. a esse nível, né? Uhum. Então acho que é mais ou Ótimo. menos isso. Bom, É isso antes da aí. gente passar para aqui, a gente vai fazer agora um apanhado geral e vamos colocar aqui em Uhum. coisas que tem alta evidência, moderada e baixa ou nenhuma, tá bom? Mas antes, eu Uhum. quero convidar você que está ouvindo, que chegou até aqui, a curtir esse vídeo, se inscrever no canal se estiver acompanhando pelo YouTube. Aliás, se você estiver acompanhando pelo Spotify, eu vou te pedir um favor, uma gentileza. Entra no YouTube e se inscreve no nosso canal. A gente tem muito mais inscritos, seguidores no Instagram e no Spotify do que no YouTube e essa métrica é muito importante pra gente. Então, por favor, dê essa forcinha pra gente, se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você acompanha pelo Spotify, não se esqueça de seguir a gente por lá, classificar o episódio e sempre, gente, maior ajuda que vocês podem dar pra gente, compartilhar este conteúdo com aquele seu amigo ou amigo corredor. Manda para aquele seu amigo que está começando a correr, manda para aquele seu amigo que é fissurado por corrida, manda no grupo da assessoria, manda para o seu treinador, manda para sua fisioterapeuta, manda para sua mãe que não corre, mas você está ajudando a gente se você mandar. Então, sim, compartilhem esse conteúdo que isso ajuda a gente demais, gente. Não se esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, onde a gente traz conteúdos semanais que vão além desse podcast. Aqui os conteúdos têm pelo menos 1 hora, lá eles têm no máximo 1 minuto e meio. Então são conteúdos que são verdadeiras pílulas de conhecimento sobre corrida. E então vale muito a pena acompanhar a gente por lá, além, é claro, de enquetes, como a que a gente fez aqui para esse episódio. A gente mandou, gente, queremos gravar um episódio. Alguém que tem uma sugestão? Alguém mandou, recovery. Estamos aqui gravando. Se você quer poder contribuir, siga a gente por lá. E por fim, para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, trabalho totalmente independente, que a gente faz por amor à corrida. E se você puder contribuir com a gente no nosso Apoia-se, entra no link aqui da descrição. Você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando a longevidade do projeto, além de ter acesso ao nosso episódio bônus semanal, que pode ser ouvido tanto na plataforma do Apoia-se quanto no próprio Spotify. Beleza? Excelente. Então vamos Muito lá. bom. Ó, começando, Murilo, aqui pelo sono, que a gente já falou, os dois pilares, os dois que tem mais evidência. Sono, então, dormir pelo menos 7 horas. Se conseguir dormir mais do que 8, na minha opinião, é melhor. Claro que cada um é cada um. Tem gente que não consegue dormir 8. Sim. Isso é uma coisa muito, muito individual. Mas tem que ter um sono de qualidade, evitar estimulante. Esses dias eu atendi uma paciente, obviamente não vou citar o nome aqui, mas ela falou assim, doutor, o que eu posso tomar para ficar acordado? Eu falei, olha, por quê? Eu falei, não, porque eu tenho muita dificuldade de não ter sono durante o dia. Eu falei, mas como é que você tá dormindo? Ah, eu durmo mal, doutor. Por quê? Ah, porque eu tomo muito café. Aí eu falei assim, olha, o que você acha de parar de tomar tanto café? Ah, mas aí eu vou ficar com sono. O que eu tomo para ficar com sono? Então, hoje em dia... Então, assim, ela queria um comprimido para ficar acordado e um comprimido para dormir à noite. Então, assim, gente, cuidado. Vira um ciclo Vira um vicioso, ciclo. né? Então, é café para se manter acordado, aí dorme mal, aí acorda cansado no dia seguinte, aí tem que tomar café para ficar acordado, aí toma muito café, dorme mal. Então, vamos quebrar esse ciclo, né? Foca numa boa noite de sono. Se você tiver uma boa noite de sono, você não vai precisar ficar tomando café o dia inteiro. O café que a gente toma de manhã, eu brinco com a minha esposa que eu preciso de café para conseguir passar o café. Porque até ferver a água, moer o grão, colocar... Já dormiu. Eu vou meio que zumbizão assim. Então eu precisava ter um café do lado da minha cama para acordar, tomar café, para conseguir passar café. Mas, brincadeiras à parte, esse da manhã eu entendo. Agora, eu não tenho necessidade de ficar tomando café a tarde inteira. Então, maneirar na cafeína, cuidado com os energéticos, cuidado com as pílulas de cafeína. Cuidado, gente, para quem faz academia à tarde. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Ah, eu tomo pré-treino e tal. E você vai ver, tem um monte de coisa ergogênica lá no pré-treino. O cara toma o pré-treino às 6 da tarde, faz academia das 6 às 8, depois não consegue dormir, porque tomou ali uma cafeína à tarde. Então, leia o rótulo do que você está tomando, presta atenção. E sempre, gente, maneirem no álcool se você estiver preocupado com performance. Eu falo isso de um lugar de alguém que não é abstêmio, de alguém que adora tomar cerveja, alguém que adora tomar um vinhozinho.
Então, é Perfeito. isso. Sobre a questão da nutrição também, né? Alta evidência, tomar bastante cuidado com a ingestão correta de micro e macronutrientes, como a gente já mencionou. Muito cuidado com dietas restritivas, né? Elas podem fazer com que você tenha déficit em vitaminas, por exemplo, em carboidrato também, um macronutriente. Isso pode dificultar bastante a sua recuperação entre os seus treinos, então fique bastante atento a É. isso. E é isso. Para quem Sobre quer a parte busca recuperação eficiente, sono e nutrição são as duas coisas mais importantes. Muito bom, Murilo. Uma coisa sobre a nutrição, gente, assim, é um ponto que acho que ele vale muito a pena a gente falar aqui. Precisa consumir. Terminei meu treino, preciso lá, tem que comer tomar um shake, não sei o que, e 2 abacates com 3 bananas e whey protein. Não. Né? Assim, claro, não precisa fazer um treino longo e você vai comer e tomar água depois de 4 horas. Aí também você está exagerando. Você vai ficar ali, Uhum. né? Você acabou de queimar, todo mundo consumiu um monte de carboidrato, você tente ter uma refeição pós-treino adequada. Não precisa ter essa paranoia de que tem que ser até 30 minutos. Não precisa tomar nenhum recovery shake, recovery não sei o que. Não precisa. Se você quiser, se você se sente bem, não tem problema nenhum, mas não tem necessidade. Você pode comer uma banana e um pão com queijo, que tá tudo certo. Uhum. Entendeu? É, É. Então, assim, não tem grandes, assim, essas rotinas, né? Aqueles vídeos, né? Minha rotina pós-treino. Você vai ver o cara gasta 3 horas de rotina pós-treino. Você fala assim, que vida que é essa? O cara só faz isso da vida. Né? Não é a realidade da uhum. grande maioria das pessoas. Então, sem Exato. grandes parafernálias aqui. Falando de Uhum. liberação miofacial, gente, aqui a gente está incluindo. Estamos incluindo rolinho, O rolo. massagem que alguém faz em você, bota de massagem. Tudo isso tem alguma evidência, uma evidência moderada a alta. Lembrando que não Uhum. é um incremento de performance, é um ganho de flexibilidade quando feito antes da atividade e de uma diminuição da sensação de Diminuição da dor dor tardia. tardia, né? Se Uhum. realizado pós exercício. Mesma coisa a crioterapia, né? Também evidência moderada a alta. A gente encontrou evidências científicas, né? Que a crioterapia leva a uma redução de dor tardia, percepção de recuperação, diminuição de frequência cardíaca pós-exercício. Então, também crioterapia entra aí nessa leva de moderada e alta evidência, se atentando a logística, né, de execução disso, a temperatura adequada de água, permanência na imersão, com o adendo aí de que temperaturas abaixo de 10 graus e permanências maiores do que 15 minutos podem levar até resultados negativos sobre a Uhum. recuperação, então ficar atento a isso, ficar atento com a frequência de uso da crioterapia como estratégia de recuperação, Boa. para que a gente não acabe limitando, né, ou reduzindo a inflamação muscular com muita frequência, porque a gente sabe que a inflamação muscular é o que induz uma série de respostas no nosso organismo que fazem com que a gente tenha, por exemplo, a supercompensação, né, das nossas capacidades físicas. Então, tomar bastante cuidado, mas pode ser uma estratégia a ser realizada depois de um treino muito extenuante, um treino longo, no final de ciclo preparatório para uma prova, depois de uma prova específica. Então, a crioterapia pode ser uma forte aliada também. Boa. E por fim, a gente tem aí as estratégias que a gente já falou que não tem evidência. Então, choquinho, contraste térmico, meia de Meia. compressão, enfim, todas essas outras coisas que não tem nenhuma evidência, o que não quer dizer que seja ruim, quer dizer que ninguém nunca mostrou benefício. Pode ser que amanhã Uhum. mostre. Hoje, até hoje, não mostraram. E a questão do Mas se recovery. você faz, É, mas se você faz, te faz feliz, você tem tempo para realizar, ok, tá tudo bem, exato, não tem exato. problema nenhum. Também não tem nenhum papel assim ruim, né? Uhum. E por fim, gente, como mensagem final, assim, acho que a gente tem que ter a preocupação de se recuperar, óbvio, mas até um certo Uhum. ponto, né? Assim, porque eu penso assim, Murilo, não sei se você concorda. O treino em si já é extenuante, né? A planilha, para muita gente já é um sacrifício preencher a planilha. O cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de recuperação é não fazer esse cara pensar em corrida 24/7. Sabe Aham. assim? Então o cara Uhum. saiu do treino, não, agora eu preciso ficar deitado, agora eu não posso me mexer, daqui a pouco o cara
tá com uma vida limitada, não posso ir ali porque eu não quero andar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, eu só quero comer. Então, assim, é importante lembrar daquilo que a gente falou, das coisas que podem trazer benefícios de uma forma indireta. Então, benefícios emocionais, benefícios sociais, benefícios de bem-estar. Então, assim, né, para a grande maioria das pessoas que não está aí preocupada ou muito preocupada em performance, não é um atleta profissional, talvez esteja um pouquinho. Quem já acompanha, gente, eu mesmo às vezes eu vejo uns vídeos de atletas profissionais, e assim, gente, vou falar pra vocês, a rotina dos caras é um saco. É um Sim. saco, cara, é um saco. Acorda, come, treina. Aí vai pra casa, Hum. come, soneca. É. Aí acorda da soneca, treina. E vai dormir no outro dia 8 da manhã, 8 da noite. Né? E acorda no É. outro dia Mas é cedo. isso, é o trabalho, né? É o O trabalho deles, cara né? ou Diferente seja, da é gente. cama, mesa, treino, aí come e fica nesse ciclo. Então o cara come, dorme e treina. Só. Você quer essa vida Uhum. pra você? Sendo que o seu salário não depende disso, né? Assim, acho que se você quer essa vida pra você, eu acho que a sua esposa não quer essa vida pra você. O seu marido É, talvez não queira essa vida pra você. Então, assim, só cuidado pra não pirar, porque dá pra pirar com isso aqui, né? Então, com certeza. né? Acho que esse é É, um. André, uma outra reflexão importante, André, é que assim, por mais que você use todas essas estratégias com mais evidência, né, evidência moderada e alta de eficiência, por mais que você utilize todas elas, mesmo assim, você continua sendo um ser humano que tem suas individualidades, que necessita de um tempo X, Y ou Z de recuperação entre as suas sessões de treino. Então, também não adianta só porque você faça a crioterapia, porque você faça a massagem semanal e porque você se alimenta e dorme bem, não é porque você faz tudo isso que você vai poder aumentar a carga de treinamento toda semana, toda sessão e correr mais forte do que deve. Essa é a fórmula também para o fracasso, né? Então, o mais importante é você dosar a carga de treino, você aumentar a carga de treino de forma gradativa. É claro que se você tiver com todos esses pontos ali bem alinhados, estivesse recuperando bem, tivesse as estratégias complementares na sua rotina, é claro que a sua recuperação vai ser mais acelerada e você vai suportar mais do que uma pessoa que não tem essas estratégias. Mas mesmo assim, você continua sendo um ser humano que precisa descansar, precisa ter intervalo, precisa ter day off. Tudo isso é muito importante para você não achar que você pode ficar aumentando a sua carga de treino de forma desenfreada e você sempre vai obter resultados positivos com isso. Não, não é assim que funciona. Então tome bastante cuidado. E é isso, o mais importante é sono, alimentação, como a gente já falou, as outras questões são complementares, algumas com mais, outras com menos evidência, mas o mais importante mesmo é esse pilar que a gente citou aí várias vezes ao longo do nosso episódio. Exato. E dentro disso que você falou, Murilo, não treinar forte demais. Uhum. Porque se você treinar paulada todo dia, não tem estratégia de recuperação que vai resolver seu problema. Né? Então, assim, Exato. as pessoas entendem, esse é um ponto que as pessoas entendem, eu mesmo no passado eu entendi errado. Não é que treinar leve é bom porque treinar não é que o leve é que vai fazer você melhorar. Treinar leve é importante Uhum. porque quando você treina leve, você dá estímulos que são benéficos. Claro que não pode ser leve Uhum. demais. Então, quando você treina em Z2 ali, você está tendo estímulo aeróbico, mas você não está levando uma fadiga grande o suficiente para comprometer seus treinos de qualidade. Né? Então, é esse o Uhum. ponto. É esse o ponto. Quando você vai para a zona moderada, que a gente já falou aqui milhões de vezes, você está fazendo o quê? Você está aumentando muito a fadiga e não está aumentando na mesma proporção o ganho que você está tendo disso. Então, Uhum. parte da estratégia de recuperação é treinar na intensidade correta. Então, leve quando é para ser Uhum. leve, forte quando é para ser forte. Né? Não tem recovery que suplante Isso. alguém que segue a planilha, obviamente uma planilha bem prescrita, mas principalmente bem executada. Não tem como Uhum. compensar, né? Se a pessoa estiver começando a treinar forte toda vez, não tem estratégia de recuperação que vá resolver esse problema. Exatamente, é isso. Treinar, não cumprir a tabela, não cumprir esses treinos em baixa intensidade é a fórmula pro fracasso, né? Não tem recovery que dê conta disso, com certeza. Beleza. Obrigado, Murilo. Valeu Imagina, por mais uma. boa.
Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá!